E aí pessoal, tudo bom? Quem não me conhece, eu sou o professor Thiago, né? A gente vai ver aí o resto do curso junto. Vocês fizeram a primeira metade do curso aí com o professor Esdras, né? E eu vou ficar responsável pela continuação aí do curso então, beleza? Minhas aulas vão ser um pouco diferentes de como ele estava fazendo. Eu vou dar sempre essa aula gravada para vocês antes. E aí vocês têm que assistir essa aula aqui, né? E ou tentar fazer, ou pelo menos assistir e tentar entender o que está acontecendo, mexer um pouco lá no programa, para tirar dúvida comigo na aula de sexta. Na aula de sexta eu vou explicar de novo isso daqui, mas eu vou explicar bem mais rápido. Não vou entrar tanto em detalhes igual eu vou entrar nessa aula, né? A gravada é onde vocês vão poder ir lá, pausar o vídeo, assistir com calma para entender o que está acontecendo. Nas aulas de sexta vai ser um negócio um pouco mais rápido, que é só para tirar a dúvida, ver se tem algum ponto que ficou meio estranho, ou alguma coisa desse tipo. E aí a gente já vai acabar. Então vocês têm que ir na aula de sexta, né? É bom ir, mas ela vai ser mais curta. Essa aula aqui vai ser a, vamos dizer assim, a mais importante, que seria bom que vocês assistissem, certo? Então, a gente vai começar agora a ver diodo Zener, né? E a gente já vai ver uma aplicação dele na fonte estabilizada de tensão. Então vão ser dois relatórios aqui. Um de Zener e um de fonte de tensão aqui, fonte estabilizada de tensão, beleza? Então, o que a gente tem lá da teoria, né, do diodo Zener? Né? Quando a gente tinha um diodo normal, né, que a gente tinha aquele símbolozinho que vocês fizeram na aula passada, com retificador e tudo mais, a gente trabalhava com ele, né, levando em conta essa parte aqui dele. Né? Então, para cá ele não ia conduzir, e o diodo normal nessa parte aqui conduz, a gente usa ele então para sempre conduzir no sentido que a gente quer. Para isso que a gente usa o diodo. Mas o Zener não, o Zener a gente usa ele ao contrário. Ele tem esse símbolozinho aqui, né? Ele tem esses bracinhos aqui, né? Ele não é mais igual o outro diodo que é só uma reta, ele tem esses bracinhos. E a gente usa ele em polarização reversa. O que isso significa? A gente não vai trabalhar aqui nessa parte onde a gente dá a tensão positiva para ele. A gente vai trabalhar na parte da tensão negativa mesmo, né? Entre aspas, né? Na verdade, vai mudar a polaridade. Por quê? Porque se a gente olhar aqui, ó, enquanto ele está trabalhando, né, nessa polarização reversa dele, né, o contrário do que o outro diodo ia trabalhar, ele mantém a tensão constante. Então ele é um componente muito bom para dar uma estabilizada na tensão, né? Manter a tensão num certo valor fixo. Então o que a gente vai ver na primeira parte do experimento é exatamente que nessa área aqui, né, eu vou tendo um crescimento da tensão com a corrente, igual a gente tinha lá no diodo, né? Mas nesse caso aqui do Zener cresce até um pouco mais essa tensão, não é um valor fixo. Enquanto se a gente colocar ele na polarização reversa, né, se tiver dentro desses limites de corrente, né, porque senão eu posso estragar o componente, né, então tem que ter um mínimo de corrente para ele entrar, né, nessa parte aqui da tensão dele, e um máximo de corrente que não vai explodir o coitado aqui do nosso diodo Zener. Então, tendo em vista esses dois limites, ele vai operar, né, ele vai operar com tensão constante, que é o que a gente quer, beleza? Então, geralmente a gente dá o Zener pela potência máxima de trabalho dele, ok? Então, se a gente sabe aqui a potência máxima dele e sabe a tensão, né, que é a tensão de Zener, aliás, né, a gente dá a tensão de Zener e a potência máxima. Então, a gente tem essa tensão de Zener, tem essa potência máxima. Se a gente tem esses dois, a gente consegue calcular a corrente máxima, né? Lembrando que a corrente máxima é esse cara aqui, certo? E a gente consegue calcular a corrente mínima, geralmente a gente divide por 10, né? Ou multiplica por 0,1. A gente faz esse valor e acha qual é esse valor aqui mínimo de corrente. Então, o Zener tem que trabalhar com esses valores de corrente, né, entre Z mínimo e Z máximo, para ele ter ali o valor de tensão sem estragar o componente, beleza? Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse um Zener com tensão de Zener 6,2 e a potência dele de 400 mW aqui, né, eu conseguiria calcular qual é o Imax dele, né, o Izmax aqui, que é o I de Zener máximo, né, basta dividir a potência pela tensão, 64,5 mA. E se eu dividir por 10, né, esse valor vai me dar 6,45 mA. Então é fácil aqui de calcular. Então vamos, né, para a primeira parte do nosso experimento aqui, certo? Então a gente vai começar montando esse circuitinho aqui do Zener, né? Já vou falar mais ou menos o que vai ser as partes, né? A gente vai montar esse circuitinho aqui do Zener. Depois a gente vai, né, calcular aqui, anotar os valores aqui, né?
montar o circuito com a polarização reversa, que é o que a gente quer, né? Aqui está a polarização igual ao diodo normal. Aí aqui a gente vai inverter ele e vai calcular de novo aqui, né? Vai medir de novo os valores de tensão que a gente tem ali. E aí vocês resolvem aqui, né? Fazem os exercíciozinhos ali para o relatório. Então, né? Lembrando, esse primeiro relatório vai ter que ter esses exercícios e essa parte experimental aqui, né? Essa tabela, com esse circuito, essa tabela e esse circuito. Então, vamos começar com a parte experimental. Então, vamos começar aqui primeiro com o Electronic Workbench, né? Depois eu mostro no Proteus também. Então, esse circuito é uma fonte de tensão, certo? Que a gente vai variar o valor. Opa. Uma fonte de tensão que a gente vai variar o valor. O nosso resistor aqui. E o nosso Zener ligado igual um diodo normal, certo? Com a mesma polarização. E aí a gente vai medir aqui então quais são as correntes que eu vou ter com esses valores aqui em cima do diodo. Então, na verdade, a gente tem que arrumar, né, a tensão em cima do diodo para esses valores e medir a corrente, né? Lembrando que é esse circuitinho aqui com a polarização normal. Então vamos lá. Eu já montei aqui, mas eu vou mostrar de onde eu peguei tudo aqui. Então vamos lá, com calma. Então primeiro é esse circuito aqui, certo? Então a gente tem a fonte, né? Lembrando que a fonte a gente pega aqui, né? Então a gente clica aqui no Sources e pega aqui a bateria aqui, né? Que seria a fonte de corrente contínua, certo? Então coloquei a bateria. O resistor que está aqui, né? E que está aqui, eu pego nesse lugar, né? Aqui no Basic aqui. Então aqui está o resistor. É esse carinha aqui. Só pegar ele também. Depois disso tem o nosso diodo Zener aqui. Esse cara. A gente pega ele nesses componentes, né? O segundo aqui é o Zener. Tá vendo que ele tem as perninhas aqui? Ele tem as perninhas igual eu mostrei. Então, só pegar esse cara aqui. Bem, e aí os medidores, né? Fica aqui no Indicators aqui, certo? Então, tem de tensão e tem o de corrente, né? O amperímetro e o voltímetro. Lembrando que o amperímetro a gente coloca sempre em série, né? E o voltímetro em paralelo com o que a gente quer medir. Então, como que eu vou configurar, né? Só clicar duas vezes na tensão aqui, né? Vamos começar aqui com 0 volts, ok? O resistor, mesma coisa. Se eu clicar aqui, eu consigo trocar o valor da resistência e a unidade, né? O nosso diodo, ele vem nesse default aqui, mas se a gente for nesse 1N, né, só clicar aqui, ele tem esse 1N4773 aqui, né? A gente pode ver como é que ele trabalha, aqui, certo? Então é dessa forma aqui que ele trabalha. Tem os dados dele aqui. E aqui, né, o voltímetro, então. Então vamos lá. Então, pessoal, vou colocar aqui, né, o Zener. Então, ele vem nesse default, a gente coloca nesse aqui, só que a gente vai ter que editar, né, o modelo para o modelo ficar igual ao que o exercício está pedindo. Então, a gente vai vir aqui, vai estar esse 5.1. A gente tem que pôr 5.6. Só que, né, por causa desses programas, acho que a hora que a gente der OK, vai dar erro. Então, o que a gente tem que fazer? Esses lugares aqui que tem esses valores E, menos 13, menos 9 aqui, a gente vai ter que pôr um valor pequeno, né, com zeros. Então, a gente vai fazer, por exemplo, 0.0000, aperta o máximo de zero que der, volta e coloca 1, por exemplo. Aí vem aqui e faz a mesma coisa, porque ele não entende esse negócio que vem aqui na livraria já dele. Então, põe um monte de zero aqui e 1. Põe um monte de zero aqui e 1. Então, basicamente, é só tudo que tem um monte de número ali elevado, a gente volta aqui e coloca o 1 aqui, certo? Então, 00001. Então, agora ele vai deixar eu pôr o modelo, viu? Bem, então, vamos começar, né? Não olha para esse aqui primeiro, esse aqui é o que começou, né? É o que a gente tinha que fazer aqui, certo? Que é com essa polaridade como se fosse o diodo mesmo, ok? Então, vamos lá, com 0, vou mandar rodar. Se tem 0, né, vai dar 0. Então, vamos ver aqui que a gente tem que montar. Então, a tensão no diodo tem que ser 0, 0,1, 0,2 até 0,8 e a gente vê o que acontece com essa tensão da fonte. Então, vamos
vir aqui, colocar 1 volt, ver o que acontece. Mandar rodar. Já deu 2.6, né? Se a gente colocar meio, vamos ver o que acontece. Meio, a gente roda, baixou aqui mais um pouco, né? Então, para ter aquele 0,1, a gente ia ter que pôr um valor bem pequeno aqui, né? Vamos ver, 0,2 já dá? Teria até que ser menos aqui, mas, né? Não precisa ser exatamente esses pontos, podem ser que tá aqui na tabela, né? Se for um pouquinho mais para lá ou mais para cá, é só na hora que for fazer o gráfico lembrar de pôr o valor certo. Né? Mas se vocês quiserem lá no programa de vocês, vocês podem arrumar certinho 0,1, 0,2 aqui, né? Então, a gente vai aumentando a tensão, né? Vou colocar 2 volts aqui agora. Então a gente vai ver que aqui vai aumentar mais, né? A corrente também vai aumentar. Então 3 volts. Então o que a gente está vendo aqui? Conforme eu aumento a tensão da fonte, está aumentando a tensão em cima do meu Zener, né? E a corrente, né? Porque ele está trabalhando igual um diodo normal. Então aqui, né? Tá aumentando. Vamos aumentar um pouco mais aqui. Vou colocar 8, né? Mando rodar, já aumentou lá para 400. Vamos colocar 12 aqui agora. Vamos ver. Aumentou aqui para quase 500. 16. Já passou aqui 540. 20 volts, vamos ver. Chegou em 600 com 20 volts. 25. Quase 700 aqui. 30 volts. 747 aqui. Então, talvez 35 dê uns... deu em torno de 800 ali. Então, né, vocês montam essa tabelinha aqui, fazendo isso, variando essa tensão. E a tensão que vocês têm que medir e falar é a tensão que está no diodo, ok? É a tensão que está no diodo. E aí vocês anotam a corrente que também que está no circuito ali. Bem, essa é a primeira parte. Agora a gente vai inverter, né, o nosso diodo e vai agora aplicar, né, valores para ter esses valores aqui de corrente, né? Então agora a gente vai variar a tensão em cima do diodo, né, e medir essas correntes aqui em miliampere no diodo, certo? Então, né, agora é esse circuito aqui que a polarização desse tá certo, né? Como eu tô naquele negócio lá, eu vou ter que fazer de novo, né? Aqui já tá, ó, 5.6, né? Eu já tinha colocado. E o 0.1 ali em todo mundo, né? Então, vamos começar aqui. Então, ele pede quais são os valores? 0, 5, 10, 15, 20, por aí vai, né? Em miliampere. Então, vamos colocar aqui primeiro 0, né? A gente vê. Vai dar 0. Agora vamos pôr aqui 5 volts. Ainda está praticamente 0 a corrente, porque é 5.6 lá a tensão do diodo, né? Vamos pôr 10 volts. 10 volts já deu 10 miliamperes, né? Já passou do primeiro... Opa! Já passou do primeiro cara aqui. Um 0 deu 0. Então, 7 volts. 7 volts deu 3 ali. Então, 8 volts. Vamos ver. Então, 8 volts deu mais ou menos 5. 10 a gente já tinha colocado. Dá quase 10 ali, né? Então, vou aumentar aqui para 12 agora. Deu 13 miliamperes. Então, vocês vão aumentando aqui essa tensão da fonte, vendo esse valor aqui da corrente, né? Ajeita a corrente o mais próximo possível desses valores aqui e anota o valor de tensão no diodo, né? O que a gente está vendo aqui? Que a tensão do diodo está ficando meio constante, perto de 5.6, né? Porque é assim que esse diodo trabalha. Então, mesmo com a fonte de tensão estando em 20 aqui, né, eu tenho uma corrente alta aqui de 30 miliamperes, que já está quase no final da tabela. E a tensão no diodo aqui, né, ainda está meio fixa, quase em 5.7 aqui, um pouco acima do 5.6 dele, mas um valor fixo, né? Vou aumentar para 30 agora, vamos ver. 30 volts. Tem quase 50 miliamperes, é mais até do que vocês vão precisar colocar.
E mesmo assim a tensão não subiu tanto, tá em 5.9 ainda, tá próxima da tensão do diodo Zener. Ou seja, o que esse experimento mostra pra gente, né? Que se eu ligar com essa polarização aqui, ele vai funcionar como se fosse um diodo, só que essa queda de tensão aqui vai subindo um pouco, né? E se eu ligar ele com a polarização reversa, que é o que a gente quer pro Zener, o Zener vai ter uma tensão relativamente estável aqui, né? Próximo do limite ali dele. Né? Então vamos ver isso daí agora no Proteus, né? Então eu montei aqui os dois, certo? Para mexer com esse Zener por causa desses modelos fica até um pouco melhor no Proteus. Então, primeiro a gente vai montar, né, de novo, ele ligado com a polarização igual a um diodo normal, né, que é esse cara aqui. Então, lembrando lá no Proteus, né, onde eu pego essas coisas. Então, essa fonte aqui, eu venho aqui, né, no meu Generators aqui, e eu pego o Depulse. Opa, Depulse não. Pego o DC, né. Não, ignora o que eu tô falando. Tô no lugar errado aqui. Tem um lugar aqui que são as fontes. Cadê ela? No component mesmo. Isso, a gente vem no components, né? No components a gente aperta o P. Aí a gente procura aqui, né, por P source. Né? Opa, isso. A gente vê por V source, tem aqui DC voltage source. Certo? Então a gente pega ele. O resistor é a mesma coisa, né? Vem aqui no P, coloca R, né? RES de resistor. Tá travando aqui o programa. Mas aqui, resistor RES. E daí a gente procura o resistor aqui. Certo? Então vai estar o RES. A gente procura o resistor simples aqui, né? Basta ir aqui por ordem alfabética aqui. Ele vai estar aqui. Então, res. Aqui, né? Device Generic Resistor Symbol. Acho que vocês já usaram ele nos outros, vocês sabem aqui como é que pega, né? Então pega o resistor. O diodo, Zener. A gente procura pelo número mesmo, é mais fácil, mas você pode digitar Zener também, né? Então vem aqui no P. Vem aqui e digita Zener. Vai aparecer todos os Zeners que tem. Né? A gente vai usar 2 Zeners aqui, né? O primeiro que a gente vai usar para essa parte é o 4733A, igual a gente usou o outro, né? E aí a gente clica nele e muda essa tensão aqui para 5.6, né? Que era 5.1. Então, só fazer isso daí. E esses medidorzinhos aqui, né? A gente vem aqui, né, no Instruments. Então a gente vem no Instruments, tem o DC voltímetro e o DC amímetro aqui, né? Então amperímetro e voltímetro. Então o amperímetro eu ponho aqui, o voltímetro eu ponho aqui, certo? Série paralela. E o ground, né, que a gente lembra que tem que pôr, a gente vem aqui, né, nessa parte aqui, terminals mode, né? E tem o ground, a gente coloca o ground aqui, beleza? Então para montar é isso daí. Então, né, a gente tem aqui a fonte, a gente vai ver a mesma coisa, né? Não vou fazer todos os pontos de novo, mas só pra gente ver que dá pra fazer aqui também, né? Então, vamos colocar aqui 0 volts primeiro, né? Simular. Então, vai dar 0, né? Vamos colocar aqui agora 7 volts. Mandar simular. A gente vê que agora tem 14 mA aqui, né? 0,44 volts. Lembrando que aqui, né, para ver miliampere, tem que clicar nesse cara e mudar esse display range aqui para miliamps, né? Então, mudo aqui, ele vai medir. Então, faz a mesma coisa que eu fiz lá no Workbench, né? Vai variando aqui o valor da tensão, de acordo com aquela tabela, né? De acordo com essa tabela aqui, né? Vario a tensão em cima do Zener, né? Tem que ver qual é a tensão em cima do diodo Zener e anoto o valor da corrente que bate ali, né? Então, mando simular, né? Então, aqui deu 25 mA, 0,5 volts. Então a gente vai ver a mesma coisa.
gente vai subindo esse cara, vai ver que a corrente vai subir, e esse valor aqui vai subir um pouquinho, mas é porque ele está ligado com a polarização direta. Depois a gente vem e faz a reversa. É exatamente o mesmo circuito que esse cara, só que agora, né, a gente inverte a polaridade. Então esse cara aqui é igual ao outro, né? Pausa a simulação. 5.6, né? Vou na minha tensão, né? Aqui estava com 30 volts já, né? Que igual a outra que eu coloquei, já deu 5.8 aqui, 51 amperes. Né? E eu posso pôr outros valores aqui, né? Então, posso pôr 10 volts aqui, por exemplo. Mando simular. Né? Deu aqui 10 mA quase, né? 9. E aqui 5.6. Então a gente vai ver a mesma coisa. Né? Igual aqui no Workbench, né? Quando ele está ligado com a polarização direta, que é igual ao diodo, a gente vai ter uma queda de tensão em cima dele aqui, que vai crescer um pouco, né? Seguindo essa curva aqui, né? Dessa parte do diodo. E se a gente ligar na polarização reversa, a gente vai ver essa curva aqui, né? Então, a gente vai ver essa outra parte da curva, certo? Que é mais constante e perto do valor ali que a gente definiu, né, de tensão Zener ali do nosso componente, certo? Então, com isso é a parte experimental. Aí vocês têm que responder então esses exercíciozinhos aqui, né? Construir o gráfico, calcular Izemax e Zmin para o diodo que a gente usou, responder essas duas perguntas aqui. Bem, então a gente viu como é que o Zener funciona. Essa é a primeira parte, é o primeiro experimento, o primeiro relatório. O segundo relatório é a fonte estabilizada de tensão. Então o que a gente tem? A gente tem ela completa aqui, né, por exemplo. Então, deixa eu só voltar. Deixa eu só voltar a minha CAN aqui. Então, a gente tem aqui, né, o circuito completo. Então tem aquela parte de retificador que vocês viram na aula passada. O capacitor estabilizador lá, né, o Ripple. E aqui é a parte que a gente viu nessa aula. A resistência que eu vou mostrar aqui como é que ela age com o Zener, que a gente já tinha no circuito. E o Zener ligado na polarização reversa, certo? E aí, se a gente for simplificar, né, a gente pega direto a tensão que chegaria aqui, né, nesse capacitor. E a tensão que vai para a carga aqui, né? Que a carga é sempre esse L aqui, que vem do inglês load, né? Carga é o L aqui. E aí a gente fala que tem uma certa variação, né? Por quê? Porque tem o ripple, né? Lembra lá do que a gente tinha o retificador, que a tensão variava, né? Podia variar. Então, como você pode variar, a gente coloca um delta V aqui, né? Falando que essa tensão pode variar na entrada. A gente quer saber o que acontece com a tensão de saída. Então a ideia é estabilizar a tensão na carga de acordo com essa resistência e com o meu diodo Zener. É basicamente isso. Então, o que a gente tem que fazer, né? Então vamos lá para a parte teórica. Quando a gente faz esse circuito, a gente vai ver o que, né? Que a tensão em cima da carga não é para se alterar, né? Porque a tensão de Zener, que é uma tensão fixa, é a tensão que está na carga aqui. É esse VS aqui. Então, é uma tensão relativamente fixa, né? Se eu estiver dentro daqueles limites de corrente. Né, entre Z mínimo e Z máximo. Né? Então essas variações que eu teria ali de tensão, né, quem vai absorver vai ser a resistência com a variaçãozinha da corrente que passa pelo Zener ali. Então a corrente de Zener que vai absorver. E como que a gente limita isso? Por esse resistor RS. Né? Então para calcular esse valor de resistor RS aqui, o que a gente faz? A gente pega uma situação aqui que é a pior possível. Né? Então nesse caso a gente fala que eu tenho o IZ máximo aqui, né? E o VE máximo, que seria o VE mais a variação máxima, né? Então se eu tenho o ripple lá do capacitor, seria o pico da tensão, né? Menos a tensão de Zener dividido pelo IZ máximo do meu Zener. Com isso eu calcularia o valor mínimo da resistência, né? Esse valor da resistência ele é mínimo, mas eu tenho que pôr alguma coisa comercial que seja um pouco acima. Então esse limite inferior desse RS é o RS mínimo, e eu tenho que também calcular o máximo, né, para eu não escolher um resistor que esteja acima do limite máximo. E para fazer o máximo eu faço o contrário, né, eu uso o EZ mínimo e o VE mínimo aqui. Né. Depois tem um exemplo, então vai ficar mais claro. Então depois disso, né, se eu tenho já o RS fixo aqui, eu consigo falar para mim, né, essa máxima corrente de saída que eu posso ter aqui, né, garantindo que eu vou ter uma estabilização. Né. E a corrente mínima ali do Zener. Então a gente coloca a tensão mínima para fazer esse cálculo. Né?
uso o RS que agora a gente já definiu, certo? E aí a gente subtrai aqui a parte do IZ mínimo do diodo Zener. Com isso a gente calcula então esse I máximo aqui de saída ali, né, para carga. Se eu já sei a carga, né, vamos falar que eu tenho uma carga definida, RL ali, eu também consigo ver qual é o máximo que eu posso ter de variação de tensão na entrada, né, porque eu já defini o resto. Então se eu sei qual é o valor da minha carga, né, eu tenho o valor de L aqui, eu sei que a minha tensão de entrada vai ser a tensão Zener mais a queda de tensão em cima daquele RS, né? Então a tensão Zener mais RS é a tensão de entrada, né? Então a gente tem aqui uma malha fechada, certo? Opa. E eu sei desse negócio da corrente, né? A corrente que vai para carga, a corrente total é a corrente que vai para carga mais a corrente que vai para o Zener. É só substituir aqui, né? Quando eu tenho o IZ mínimo ali do Zener, eu tenho a tensão de entrada mínima. Quando eu tenho o IZ máximo, eu tenho o VE máximo. Aqui tem um exemplo, né? Então, tem que dimensionar o RS para esse caso, que é 10 volt mais ou menos 10 aqui. E o Zener tem 6,2. Então, eu tenho a potência do Zener, né? E tenho a tensão. Eu calculo o IZ máximo e IZ mínimo, igual a gente fez lá no começo, né? Só dividir a potência pela tensão. E o IZ mínimo a gente divide por 10, né? Ou multiplica por 0,1, então só divide por 10. Depois eu faço o valor do RS, né? Qual é o valor do RS mínimo? Eu ponho o V máximo e o IZ máximo. E subtraio da tensão de Zener, calculo aqui. O RS máximo é o contrário. Aqui é mínimo e aqui é mínimo. Então eu sei que o meu R mínimo é esse e o meu R máximo é esse. Então eu tenho que pegar um valor que esteja entre eles, mas o mais próximo possível do R mínimo, né? Então a gente pega, por exemplo, 33, que é um valor comercial. Então para esse caso seria 33. A potência máxima que ele vai dissipar é essa daqui, mas tudo bem, não precisa. Isso aqui é só para calcular qual é a potência do resistor, né? Que a gente teria que ele teria que aguentar. E agora com esse valor de RS a gente pode calcular qual é a máxima corrente de saída e a máxima variação da potência de entrada, se eu já sei qual é a minha carga, né? Então se eu sei qual é o resistor que está ali na carga, eu posso calcular a variação máxima ali. Então primeiro a corrente máxima que vai para a carga, né? Se eu já tenho o RS que é 33, eu sei o mínimo vai ser o 10 lá, né? Lembrando que aqui é 10 mais ou menos 10%. Então o mínimo é 9 e o máximo é 11. Então o mínimo é 9, certo? Eu tenho a tensão de Zener, tiro a tensão mínima, calculo a corrente máxima que vai para a carga. Agora eu posso fazer aqui, né, o cálculo da variação que eu tenho lá de tensão de entrada, né, o máximo que daria para variar, a tensão máxima e a tensão mínima, certo? Então se eu tenho ali a resistência ali de 180 ohms, eu tenho esse valor de tensão de Zener, eu sei que minha corrente de carga vai ser esse valor. E aí para calcular o máximo e o mínimo, né, basta usar os valores que eu já tenho aqui com o IZ mínimo e o IZ máximo e somar ali né, com a corrente da carga. Então, tudo aqui é igual é fazer V igual a RI, é só saber qual que você está considerando. Então, basicamente é somar a corrente que está em cima do RS, né, a queda de tensão no RS, que no mínimo é a corrente mínima e o da carga, mais a tensão Zener. E no caso máximo, a corrente máxima mais a carga, né, que está em cima do RS, mais a tensão Zener, né, porque a gente tem esse cara aqui, a queda de tensão sempre vai estar em cima desse cara, e aí eu tenho a tensão de Zener, né? Por isso que é só fazer isso daí. E aí dá para calcular aqui, beleza? Então, parte experimental. O que é a parte experimental agora, né? A gente vai montar a fonte estabilizadora aqui, então vocês lembram lá que vocês montaram na aula passada o retificador, né? A gente vai montar o resto aqui agora. E daí a gente vai variar primeiro a carga, né? Primeiro a gente vai variar o resistor RL ali dentro desses valores e anotar que valores que a gente está tirando. E depois a gente vai usar um circuito simplificado, né? Com a resistência fixa para variar a tensão de entrada e ver o que acontece com a tensão de saída lá, ok? E aí depois tem as questõezinhas para vocês responderem. Então primeiro vamos fazer esse cara aqui, né? Que a gente vai ficar variando o valor desse cara. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Vamos começar aqui no... Opa! Então, vamos começar no Workbench, né? Deixa eu só trocar aqui para... Então, pessoal, eu gravei a aula toda, mas o OBS parou de funcionar, vou ter que gravar de novo essa parte. Então, vamos lá de novo, né? Workbench. Então, né?
colocando aqui. Então, esse aqui é o circuito. Então, vamos lá. Fonte, a gente pega aqui, né, no Sources. Então, é essa fonte aqui, AC Voltage Source. Para essa fonte, a gente dá a tensão RMS já dela, né, 120, e a frequência de 60. O transformador, né, a gente pega aqui no Basic, é esse carinha aqui, né, Transformer. O Ground a gente já tinha pego. O diodo, né, aqui. Então, o diodo é o primeiro, o Zener é o segundo, né. A gente vai precisar de 2 diodos aqui e o Zener. Já adiantando, né, o Zener, agora a gente tem que mudar aqui para 12, né. Então, lembra de trocar esses caras que tem E menos alguma coisa aqui para 00001, né, senão dá erro. Mas a gente tem que pôr 12 volts aqui, né, senão dá esse erro aí. 12 volts. Capacitor e resistor ficam aqui, né. Opa, aqui. Então, capacitor e resistor. Então, só pôr os valores ali, né. 1000 microfarads, 82 ohms. E aqui é o cara que a gente vai ficar variando, né, de acordo com essa tabelinha aqui, certo? Os medidores, né, para quem esqueceu também, ficam aqui no display, né, voltímetro e amperímetro. Então a gente vai medir a corrente que vai para a carga e a tensão na carga, né, mudando o valor da carga aqui. Então é 1, 3.3, 4.7, 8.2 e 10. Eu vou fazer só o 1, 4.7 e o 10, vocês fazem todos aí. Então o 10 já está aqui. Então 10 a gente tem esse valor aqui. 4.7, que era o 4.7, que era o outro, né? Então simula aqui, deu esse valor. E 1K. 1K1. Simulando, dá esse valor aqui. Então, vocês fazem para todos os valores, mas é basicamente montar esse circuito, certo? No Proteus. No Proteus é aqui, né? Só que no Proteus agora a gente tem um Zener que é o modelo correto. Opa, tá na simulação. Que é esse 4742 aqui. Então, se a gente entrar, ele já é 12 volts. Aquele outro lá eu tive que mudar, né, daquele 5.6 que a gente usou antes para 12. E aqui, né, acho que todo mundo sabe onde pegar tudo, é tudo no Components aqui, né. Então, o transformador é esse TRAN 2P3S, né, tem que clicar no Pzinho e procurar. Você procurar por transformador aqui, né, Transformer, que é transformador em inglês, né. É esse cara aqui, 2P3S, ok? Aí resistor e capacitor também, né? Só pesquisar ali. O diodo que a gente já usou na outra aula passada, né? Com o Esdras lá, que é esse cara aqui. O capacitor então aqui, o resistor aqui. O Zener, que eu falei que é o correto aqui, né? O ground nessa parte do terminals, certo? Ground. E de medidor a gente pega, né? Só esse cara aqui que vai medir a tensão na carga, certo? Ele fica aqui. Isso, ele fica aqui no Instruments, né? Então é o DC Voltmeter aqui, certo? E aqui no próximo a gente vai usar o DC, o amperímetro DC também, mas nesse a gente vai usar só o multímetro. E o que é interessante aqui é que esse V-Sign aqui, né, que é a nossa fonte aqui de tensão alternada, ele é diferente lá do Workbench. Aqui eu tenho que dar amplitude e não valor em RMS, né? Então eu teria que pegar 120 multiplicado por raiz de 2, né? Que é mais ou menos 180, não é exato, mas tudo bem. Que vai me dar ali mais ou menos 180, porque esse é o pico, né, da minha senoide. O RMS vai dar 120 e a frequência 60, certo? Então, é isso aqui. Mesma coisa que a gente tinha feito lá, né? Vou simular. Que está com 10K. Dá mais ou menos esse valor. Para a simulação. Vou aqui 4.7. 4.7. Ok. Vamos simular. Deixa eu ver aqui. Tem aqui a tensão. E o último, 1K.
pode dar diferença entre a simulação do Proteus e a do Workbench aqui, porque o modelo aqui é o mais correto, né? No Proteus. No Workbench o modelo não é tão correto, mas tudo bem. Se der algum problema, eu não vou considerar isso como negativo no relatório. Eu sei que é diferente, ok? Então, esse era nosso primeiro aqui, certo? Que a gente variou para esse circuito maior, esse cara. Então, era para ver o efeito da carga do resistor mudando na carga. Na verdade, eu acabei de ver que eu esqueci de pôr o amperímetro aqui. Precisava do amperímetro sim. Saco. Então, vamos lá. Excluir esse cara. E vamos pôr o amperímetro ali. Então, tem que ter o amperímetro aqui sim, gente. Ignorem o professor. Então, aí, tá aí o amperímetro. Então, né, vou rodar só aqui de novo. Não vou rodar todos os casos, mas só pra ver que tá funcionando, né. Então, tá marcando 0 por quê? Porque ele tá em ampere e a gente tem que mudar ele pra miliampere. Então, coloquei miliampere. Vou mandar simular. Agora ele me dá aqui um certo valor em miliampere, né. Se eu trocar o valor dessa resistência, vou pôr aquele 4.7, que era o valor do meio, não vou fazer tudo de novo. Se eu mando simular, eu tenho o valor novo aqui da corrente, beleza? Então, essa corrente é a corrente que está indo para a carga, né? A corrente que passa pelo Zener, pelo meu R aqui e vai para a carga, certo? E aqui a tensão. Bem, esse aí era o primeiro circuito. Agora vamos montar o segundo, que é o simplificado aqui, né? Que a gente quer ver o que acontece quando a gente muda a tensão da entrada. Então esses valores aqui vão ser fixos. E a gente vai mudar o valor da entrada e ver o valor da tensão de saída. Então, primeiro aqui no Workbench. Também já tenho montado. Tá. Então, é basicamente as mesmas coisas que a gente já tinha. É excluir aquela parte daqui onde tinha o transformador e colocar nossa bateria aqui, né? Fonte de tensão contínua. E aí pôr os valores aqui, né? Não vou fazer todos também, mas ali tá 16. Né? A gente vê que dá 12. Vou abaixar de 4 em 4 aqui. Mas lá vocês têm que abaixar de 2 em 2, né? Então eu vou abaixando aqui e eu vou vendo que vai mudando o valor da minha tensão de saída, né? E por que a gente está fazendo isso? Para ver que conforme eu vou mudando aqui, eu vou ter os valores diferentes lá na saída, porque eu tô passando daquele limite que eu podia ter de variação no meu componente para que eu tivesse uma tensão estabilizada aqui na carga, né? Então, vocês vão calcular, inclusive, lá nas questões, ó, aqui, qual é o valor máximo, né, e mínimo que eu teria que ter de entrada para o meu circuito garantir uma tensão, né, estabilizada aí para essa construção, né? Lembrando que depende só do valor do resistor que eu estou colocando aqui, da carga e do Zener, né? Então esses três caras me definem qual é a variação máxima que eu poderia ter aqui na tensão de entrada para eu ter a minha tensão estabilizada, né? E por que a gente usa isso? Porque quando a gente passa pelo retificador tem um pouco de ripple, né? A tensão DC não é exata, e aí esse cara vai estabilizar o valor de tensão se eu tiver essa variação de ripple aí. Então aqui é a mesma coisa, né, pro Proteus. A diferença é que agora eu uso o VSource, né, que é o DC. Então, para a simulação. Então eu venho aqui no TheSource e eu vou mudando o valor e a mesma coisa, né? Tenho aqui os meus resistores, meu Zener. Eu mando rodar aqui, né? Vou ter os meus valores aqui. Então 16, né? Vou direto 10 aqui, não vou ficar fazendo vários pontos. Vocês montam a tabelinha lá certinho, né? 10 aqui. Nesse caso nem preciso da corrente, eu só deixei ali, mas não precisa. Só precisa desse valor de entrada e desse valor de saída aqui. Ok? Então isso aí é o nossa segunda simulação aí. Certo? Então a gente fez essa parte, né? Montou o circuito, variou o RL lá, o da carga, e anotou corrente e tensão, monta o circuito simplificado, varia a tensão de entrada, mede a tensão de saída lá na carga.
Aqui é basicamente construir o gráfico, né, para os quadros que a gente fez. Opa. Esse aqui em função da corrente de carga, esse aqui da tensão de entrada. Aqui calcular qual seria o RL mínimo ali para variação de entrada ser mais ou menos 10%, então usando aquela fórmula que eu mostrei antes. Aqui calcular também o V mínimo e V máximo, também com as fórmulas que eu mostrei. Comparar, né, o que se obteve com determinado. E fazer dimensionar vocês um circuito estabilizador para esse caso aqui, ok? Bem, a aula era essa. Como que vai ficar? O relatório de Zener, né, que é aquela primeira etapa, vocês têm que me entregar até dia 11, ok? Tem bastante tempo aí. Desde quando eu estou postando essa aula, vocês vão ter 10 dias para fazer. Mas da aula de dúvidas, vocês ainda vão ter pelo menos uma semana aí tranquilo para fazer. E o de fonte de tensão, né, vocês me entregam até o dia 15 aí, então estou dando mais uns dias, beleza? Como que vai funcionar? Eu quero que vocês se juntem agora, vocês não precisam fazer separado, né? Eu conversei com o Esdras, acho que ele conversou com algum de vocês também. Se juntem em duplas ou no máximo trio pra não ficar ninguém sem computador, né? Porque eu sei que tem gente que às vezes não tem computador, não consegue instalar o programa, não consegue simular. Então vamos fazer assim, junta quem tem computador com quem não tem, quem consegue simular e quem não consegue. E aí vocês se dividem para a pessoa que não tem o computador fazer mais essa parte teórica de cálculo aqui. Então ele faz os gráficos, calcula os resistores, as coisas que tiver que calcular aqui, valor de tensão e tudo mais. Então, quem tem um computador faz mais a parte prática, né, faz a simulação e passa o resultado para outra pessoa, e a outra pessoa faz, né, a parte então aí mais burocrática, né, de escrever o relatório. Né. Mas aí vocês se dividem certinho, mas no máximo até trio, e por favor tentem não deixar ninguém sem computador para todo mundo ter nota lá no final, beleza? Qualquer dúvida vocês podem me mandar e-mail, né? Tá aqui meu e-mail. Mas além disso a gente vai ter sempre nossa aula de dúvidas lá na sexta-feira, 10 da manhã. Então eu sempre vou soltar esse vídeo antes, e aí vocês veem o vídeo antes da aula, e a gente tira a dúvida lá na aula. Eu também vou mostrar um pouco da simulação na aula, mas vai ser bem mais rápido, eu não vou ficar fazendo passo a passo. O passo a passo é sempre nesse vídeo aqui, beleza? Então, era isso daí, galera. Até semana que vem aí, então. Na verdade, até a aula síncrona, né? Vou ver vocês na sexta, 10 horas. E aí, até a próxima videoaula também, beleza? Falou, galera.